Boa tarde a todos os nossos ouvintes, seguidores, que Deus abençoe a todos que estão conosco nesta tarde. Estamos aqui dando início ao programa Torá em Casa. Você que nos acompanha, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui ao vivo para a glória do Senhor. Estamos aqui nesta tarde para fazer a boa vontade do Senhor. Você que está nos ouvindo nesta tarde, que a graça e a misericórdia do Senhor te alcance, receba aí o livramento, receba aí saúde, receba a força do Espírito de Deus, receba a força do Ruach Kadosh nesta tarde. Glória a Deus, nós estamos dando início aqui à nossa programação. Você que tem nos acompanhado daqui da cidade de São João da Boa Vista, de outras cidades, que Deus abençoe a todos que têm acompanhado a nossa programação Torá em Casa, né? O nosso programa que estamos aqui, né? Ao vivo, então que Deus possa te abençoar nesta tarde. Glória a Deus. E está chegando aí também, né? Os nossos ouvintes aí, os nossos amigos, seguidores. Está chegando também dia 15 de fevereiro, aonde nós estamos aqui com o projeto, né? Semeando com Amor. É o dia que nós vamos fazer o CDK e nós convidamos você para participar conosco deste projeto. Você que está entrando na live aí conosco, nesta tarde eu estou convidando você para participar do projeto Semeando com Amor. No dia 15 de fevereiro, nós vamos estar saindo distribuindo, né, marmitas, né? E eu conto com a ajuda de vocês que estão nos ouvindo nesta tarde. O que você pode ajudar, né? No que você pode contribuir, né? Através alimentos, né? Alimentos não perecíveis, né? Cada um fazendo a sua parte, nós conseguimos fazer o Sedaká. Glória a Deus. Então você é o nosso convidado para nos ajudar agora no dia 15 de fevereiro fazer esse Sedaká, né? Semeando com amor. Glória a Deus. Então você é o nosso convidado para estar nos ajudando através dessas doações. Glória a Deus. Você que tem aí na sua casa e você quer doar, você quer fazer o Sedaká também, eu convido você para participar conosco e para você entrar em contato conosco nesta tarde. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, antes de nós entrar aqui na palavra, nesta tarde, glória a Deus, eu estava aqui já com uma palavra, né, com um estudo, com uma palestra pronta, mas o Espírito Santo de Deus, né, na hora que eu entrei na live, o Espírito Santo de Deus falou assim: não é esta palavra que eu quero, né? Não é isso que você vai transmitir hoje na programação. E o Espírito Santo de Deus me deu uma palavra e com certeza o Senhor vai falar conosco, né? Eu não sei o porquê, né, do Espírito Santo dar esta palavra, mas o Senhor conhece a necessidade de todos e o Senhor também conhece, né? O Senhor conhece o coração de todos. Então, se o Hura, né, se o Espírito Santo deu a direção para trazer uma outra palavra, é porque ele quer falar com pessoas aqui nesta tarde. Glória a Deus. Então, você que está aí nos ouvindo, né, eu já estava com a palestra preparado para passar aqui para vocês, né, como todas as programações, mas ao entrar na live, a entrar na programação, o Espírito Santo de Deus, ele me pediu, né, para mudar a palavra. Glória a Deus. Então vamos fazer a vontade do Espírito Santo, né? Porque tem pessoas que o Espírito Santo fala, mas entra para um ouvido e sai para o outro, né? E entra o ego da pessoa, né? Entra o ego da pessoa e a pessoa não quer fazer aquilo lá que o Espírito Santo está mandando, né? E quando a pessoa começa a pagar preço, quando o negócio começa a ficar estreito para a pessoa não sabe o porquê. Quando as lutas começam a chegar na vida da pessoa não sabe o porquê. Porque o Espírito Santo fala e a pessoa não faz o que o Espírito Santo manda. E depois não adianta ela ficar lamentando, né? Então tem pessoas que pegam provas com a mão, que pegam lutas com a mão. Deus nos livra disso, né? Porque se o Espírito Santo está nos dando uma direção, vamos fazer o que o Espírito Santo está nos ordenando, né? Que nós somos servos, nós somos vasos,
Nós temos que fazer aquilo que o Espírito de Deus, né, que o Espírito Santo, ele nos ordena. Nós somos chamados para ser servos, não para ser, né, juiz, né? Nós não fomos chamados para mandar. Nós somos chamados para ser servos, para serem mandados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então você que está nos ouvindo nesta tarde, que Deus abençoe a todos vocês que estão entrando. Já tem irmãos comentando a nossa live. A paz do Senhor Jesus Cristo, nosso irmão Edmar. Glória a Deus. Deus abençoe. Os nossos irmãos que estão entrando também, vai curtindo aí, né? Vai deixando seu pedido de oração. Glória a Deus. Vai interagindo aí na live, né? Na hora da palavra. Vamos interagir, né? Porque se tem algo que o Espírito de Deus se agrada, é quando a gente fala da palavra do Senhor, né? Quando a gente fala da palavra do Senhor. Isso é bíblico. Nós devemos nos reunir para falar da palavra do Senhor. Tem gente que se reúne para fazer fofoca da vida dos outros. Mas a Bíblia fala para a gente se reunir para falar da palavra do Senhor, para falar da lei de Deus, né? Então vamos entrar em oração nesta tarde. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Lembrando, né, nossos irmãos aí que estão na live, né? Muitas pessoas estão ouvindo nossa live. Então nós vamos começar com um sorteio aqui na nossa live. Nós já estamos preparando aí, né, o que nós vamos sortear somente para os nossos irmãos que estão ouvindo, né, que estão comentando, que a gente sabe que está aqui conosco, glória a Deus, que vai participar do sorteio, glória a Deus. Nós estamos preparando o sorteio aí, glória a Deus, e vamos ter vários sorteios. Louvado seja o Senhor. Então vamos entrar em oração e depois a gente vamos entrar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos, meu Pai, nesta tarde em oração, pedimos que o Senhor venha ser conosco, meu Pai, nesta tarde. Senhor, meu Deus, venha abençoar cada um de nós, meu Pai, nesta tarde. Venha nos dar força, venha nos dar graça do Teu Espírito. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha alcançar, meu Pai, a cada vida, Senhor, que está aqui nesta tarde. Eu não sei o que essas vidas precisam de Ti, Senhor, mas o Senhor conhece a cada um deles, meu Pai. Que o Senhor possa entrar, meu Pai, com a vitória, meu Pai, com a providência, com o milagre, sobre cada lar, sobre cada vida, Senhor. Que o Senhor venha repreender agora, meu Pai, toda a enfermidade, toda a fúria de Satanás. Venha queimar as invejas, venha queimar, Senhor, meu Deus, meu Pai, na história de hoje, toda a obra do inferno, porque, meu Deus, a Tua palavra diz que tudo que pedis em Teu nome, recebereis. Então, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, joga por terra todo o projeto do inferno contra, meu Pai, o lar desta pessoa. Joga por terra todo o projeto do inferno, meu Pai, contra a saúde. Joga por terra todo o mal do alto da cabeça, meu Pai, a planta dos pés. Joga por terra toda a barreira. Joga por terra todo o mal, meu Pai, desta família. Ó Deus, joga por terra toda a casca de demônio, meu Pai, contra esta família. Todo o projeto do inferno contra esta família, Senhor. Joga por terra nesta tarde, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, joga por terra toda a fúria. Joga por terra todo o embaraço. Meu Deus, joga por terra agora todo o projeto do inferno contra, meu Pai, este lar, contra esta família, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Queima os projetos do inferno contra este lar e esta família, em nome de Jesus, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor queima os embaraços, queima os laços do passarinheiro, tudo que Satanás projetou, meu Pai, contra esta família, venha ser jogado por terra nesta tarde, em nome de Jesus, meu Pai. Ah, Senhor, meu Deus, meu Pai, vai entrando, meu Pai, no lar desta pessoa, para jogar por terra a tristeza, para jogar por terra, meu Pai, a depressão, para jogar por terra a miséria. Vai abrindo as portas para este irmão e para esta irmã, meu Pai, nesta tarde. Ó Deus de poder, ó Deus eterno, vai operando, meu Deus, vai operando sobre cada vida, meu Pai. Meu Deus, visita, meu Pai, o lar desta pessoa, visita esta casa, queima o demônio da morte, queima o demônio da enfermidade,
Queima, meu Pai, todo, meu Pai, obra maligna, toda obra do inferno, meu Pai, contra este lar, contra esta casa, contra, meu Pai, o lar desta pessoa, seja destruído nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Ah, meu Deus, meu Pai, que a macumba, a feitiçaria, a bruxaria caia por terra. Ó Deus, te poder, ó Deus eterno, vai abençoando a todos nesta tarde. Abre o mar para esta pessoa passar. Senhor, meu Deus, concede um milagre, concede, meu Pai, nesta tarde, a vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, receba aí a vitória, né? O Senhor está curando, o Senhor está libertando, o Senhor diz, né, nessa tarde, que a porta que Ele abre ninguém fecha. O Senhor diz para alguém, o Senhor diz para você nesta tarde, que a porta que Ele abre ninguém fecha. Glória a Deus, a porta que o Senhor abriu ninguém fecha. E o Senhor está aí visitando casa de pessoas aqui nesta tarde. O Senhor está visitando pessoas que estão com depressão, tristes. E o Espírito Santo está tocando na sua vida nesta tarde. Glória a Deus. Eu quero que você nesta tarde pegue a sua Bíblia, porque como eu disse para você, né, nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo e vamos nesta tarde entrar nas Escrituras Sagradas, porque o Senhor quer falar conosco. Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia nesta tarde em 2 Timóteo, capítulo 14. 2 Timóteo, capítulo 14. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Vamos ler. Continua a lembrar estas orientações, a todos advertindo solenemente na presença de Deus, para que não se envolva em discussões acerca de teorias vazias. Isso não produz nada de bom e serve tão somente para perverter os ouvintes. Então aqui, né, está uma orientação para nós que somos servos de Deus. Nós que somos servos de Deus, que somos vasos de Deus. Essa orientação serve para nós, né? Nós que fazemos a obra do Senhor, nós que levamos a palavra do Senhor. Você que muitas das vezes, né, que está aí, né, congregando dentro de uma igreja, você que está aí fazendo a vontade do Senhor, essas são instruções para nós, né? Para nós sermos servos melhores, glória a Deus, conforme a vontade do Espírito de Deus. Então aqui a instrução de Timóteo é que nós devemos lembrar das orientações e que nós devemos nos advertir e permanecer na presença do Senhor. E também diz aqui, ó, para que não se envolva em discussões acerca de teorias vazias. O que está dizendo aqui? Nós vemos aí, lá no Salmos 1, quando Davi fala assim, que para as pessoas não se assentar na roda dos escarnecedores. O que Davi estava dizendo ali? Daquelas pessoas que se assentam na roda dos escarnecedores. É o que o salmista estava dizendo ali naquele momento, eram de pessoas que zombam da palavra. É de pessoas que caem em teorias vazias e começam a discutir a respeito da palavra e começam a atacar um outro, ou começam a dizer coisas antibíblicas, coisas que não estão na Bíblia, e começam a inventar coisas que muitas das vezes não estão nas Escrituras Sagradas. E nós já vemos aqui, né, através das nossas programações, através das pregações, nós vemos que muitas das vezes pessoas pegam teorias vazias como se fosse algo que estivesse nas Escrituras Sagradas e não está. E acaba discutindo estas teorias vazias. E acaba trazendo heresias aonde não há, né? Aonde não há essas heresias. Glória a Deus. Acaba trazendo heresias para a palavra, enquanto a palavra do Senhor é pura, verdadeira e única.
Então Timóteo está orientando aqui para que não se envolva em discussões, né? Para não se ouvir em discussões. Uma coisa é a gente falar da palavra do Senhor. Uma coisa é a gente pegar pessoas, trazer na nossa casa e ter um momento de estudo da palavra de Deus. Outra coisa é a pessoa ficar discutindo uma com a outra, ficar debatendo uma com a outra, né? Ficar trazendo coisas que não vai edificar, ficar trazendo coisas que não vai fazer bem para a própria pessoa. E traz tantas heresias e traz tantas discussões que isso não agrada o Espírito de Deus, né? E isso acontece, né? Isso acontece no meio cristão. As pessoas começam a ouvir a palavra, daí elas entram em teorias vazias e começam a discutir, começam a se levantar contra a palavra, começam a murmurar contra a palavra. Então Timóteo está nos orientando que nós não devemos cair nessas ciladas do diabo. O diabo tem enganado muitos, meus irmãos, porque hoje as pessoas estão em teorias vazias, teorias aonde pecado não é mais pecado, teorias aonde a iniquidade já não é mais iniquidade. As pessoas estão falando, né? Hoje em dia nós vemos teorias que Deus é só amor, né? E que Deus ele ama todos, né? Independente se tem pecado ou não. Realmente, Deus ele ama todos, mas Deus jamais vai acobertar pecado de ninguém. Deus jamais vai querer que o pecado de alguém seja coberto, até porque a palavra do Senhor diz que aquele que esconde pecado, ele não prospera. A pessoa que esconde o pecado, ele vive com a vida amarrada. A vida dele vai ser destruída. E quando chegar naquele dia, a pessoa não vai conseguir entrar no reino de Deus. Porque ouviu tantas teorias vazias, entrou em tantas discussões de teorias vazias, que não se arrependeu do pecado. Então hoje, meus irmãos, hoje em dia, o mundo evangélico, né, o meio evangélico, tem muito espírito de engano, muita enganação no meio do evangélico. Porque estão deixando de falar o que Deus ordena, estão deixando de pregar a verdade, estão deixando de pregar contra o pecado, falando que Deus é só amor. No reino de Deus não vai entrar pecado. No reino de Deus não vai entrar adultério, não vai entrar fornicação, não vai entrar lasciva, não vai entrar sensualidade. No reino do céu não vai entrar nada disso no reino de Deus. Pecado de avareza, pecado de cobiça, inveja, não vai entrar no reino de Deus. Aonde que um servo de Deus vai invejar o que é do outro? Aonde que o servo de Deus vai crescer o olho naquilo que não é dele? A lei do Senhor nos ensina que nós não devemos cobiçar aquilo que é nosso. Então, quando Timóteo está falando aqui de teorias vazias, são essas teorias que muitas das vezes são anunciadas como o evangelho do Senhor e as pessoas não se arrependem, porque pensa que Deus é só amor. Pensa que Deus é só misericórdia. Mas Deus, ele é amor? Sim. Deus é misericórdia? Sim. Mas também Deus é justo, juiz e ele requer santidade. Ele requer santidade. Então Timóteo está falando para não cair nesse tipo de teoria vazias que não produz nada de bom. Não produz nada de bom. Nós trouxemos uma palestra algumas semanas atrás falando sobre o falso pastor, né? Que ele não entra pela porta, mas ele entra pela janela. Né? Ele não entra pela porta, ele entra pela janela, porque é o lobo, né? É o lobo que entra pela janela. Porque aquele que é a ovelha, ele vai entrar pela porta. Então, teorias vazias, isso não é bom para nós. Não é bom para nós. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus.
Nós precisamos ouvir repreensão, sim. Né? Nós devemos ouvir repreensão, sim. Se nós temos que nos consertar, é o nosso dever como servo de Deus. De ouvir repreensão do Espírito de Deus, da palavra de Deus. Se você está fazendo alguma coisa, meu irmão, errado, você tem que ouvir repreensão, sim, da palavra. Você tem que se consertar, sim. Se você está pecando, você tem que se consertar, sim. Porque senão você vai estar em meio de teorias vazias. E você vai perder a tua coroa, que é algo mais precioso. Mas nós vamos continuar porque ainda só está começando, glória a Deus. No versículo 14, continuando aqui na segunda parte, isso não produz nada de bom e serve somente para perverter os ouvintes. Procura isto, sim, se apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então Timóteo está falando para a gente se apresentar como servo de Deus, que não temos do que nos envergonhar. Que não temos do que nos envergonhar e que nós vivemos a palavra da verdade. Nós temos que viver a palavra da verdade. Quantos servos de Deus dando vexame no meio evangélico? Quantos servos de Deus escandalizando, fazendo as pessoas ficar escandalizadas, trazendo escândalo. E esse escândalo não é briga, não é contenda, não. São coisas que leva e que traz escândalos. E o que é? Não viver a verdade. Não pregar o que o Espírito Santo de Deus manda. Não trazer as qualidades do Espírito de Deus para a vida. Isso traz escândalo. A pessoa é uma coisa na frente dos outros e por detrás é outra. Isso traz escândalo. A pessoa é um servo de Deus, anda com a Bíblia e está contando mentira. A pessoa anda com a Bíblia, é um servo de Deus, está no pecado, está cometendo pecado. Isso traz escândalo, porque as pessoas que vão olhar vai falar assim, olha, esse aí é um servo de Deus, mas ele é mentiroso. Olha, ele rouba, ele mexe do que não é dele, ele fala da vida dos outros, ele critica a vida dos outros. Ele é contendeiro, ela é contendeira. Isso traz escândalo. Isso traz escândalo para você que é um servo de Deus. Para você, minha irmã, que é uma serva de Deus. Então a Bíblia fala que nós temos que nos apresentar como obreiros aprovados de Deus, como servos aprovados, de que nós não temos do que se envergonhar. Quantas pessoas já não ouvi falar assim, né? Pessoas, né, que chegam até nós e falam assim, olha, isso aí não é crente não. Isso aí nunca foi um crente, porque lá na casa dele quebra tudo, destrói tudo, e é uma gritaria, é uma baixaria, não respeita ninguém, não tem educação para falar com os outros, vive falando palavrão, essas coisas trazem escândalos. E como obreiros aprovados, nós não podemos ser desta forma. Como obreiros aprovados, nós não podemos ser desta forma. E tá cheio de pessoas trazendo escândalo, meu irmão. Tá cheio de pessoas, minha irmã, nossos ouvintes, trazendo escândalos para a palavra do Senhor. Não é para a igreja que você congrega e você traz escândalo, não. Não. Não é para a igreja que você congrega que você traz escândalo. Você traz escândalo para a palavra. Porque as pessoas olham e falam assim, olha, esse é um servo de Deus, olha o que ele faz. Olha, esse aí é um crente, olha o que ela faz. Traz escândalo. Olha, isso aí é uma serva de Deus, mas vive mostrando partes do corpo, vive mostrando a nudez, vive mostrando a sensualidade, vive sensualizando, vive mostrando as partes do corpo que não devem ser mostradas. Traz escândalo. Tudo tem que ter ordem e decência. Tudo tem que ter decência na vida de um servo de Deus.
No servo de Deus tem que ter decência. Decência e modéstia. Paulo falou sobre a decência e sobre a modéstia. E sobre a modéstia. Tem que ter educação também. Um servo de Deus tem que ser manso, humilde. Não sem educação, que não sabe falar com os outros. Não sabe ouvir os outros. Tem que ter educação, né? Tem que lembrar da educação. Porque, meus irmãos, tem pessoas que não aprendem a ter educação, né? Dos pais. Daí, muitas das vezes, o Espírito de Deus tem que ensinar a ter educação. Porque tem pessoas que não aprenderam a ter educação. Dá mal resposta para os outros, ataca os outros, né? Ataca os outros, xinga os outros. Fala mal da vida dos outros. Por quê? Porque não aprendeu dentro do lar. Aí o Espírito Santo tem que ensinar a ter educação. Então o servo de Deus, ele tem que ser exemplo. Ele tem que ser exemplo. Mas vamos continuar aqui, ó. Versículo 15. Procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Um servo de Deus, né? Aqui o obreiro é servo de Deus também. Você que serve, você que congrega, você que é membro, você que guarda a palavra do Senhor. Vamos continuar aqui, ó. Que maneja bem, corretamente a palavra da verdade. Então você tem que estudar a palavra do Senhor. Né? Você tem que aprender da palavra do Senhor. Você tem que abrir a Bíblia e ver, ó, será que está escrito isso mesmo na Bíblia? Você tem que estudar a palavra do Senhor, você tem que buscar, você tem que orar. Vamos continuar aqui, ó. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto que age assim não provém ainda mais impiedade. Então, a orientação é evitar conversas inúteis. Conversas que não tem nada a ver. Evita falar coisas que não vai edificar a vida de ninguém. Vamos dar um exemplo? Ficar falando mal da vida dos outros. Isso não vai edificar a vida de ninguém. Se você não pode ajudar, então você não atrapalha. Evite, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que age assim, provém ainda mais impiedade. Então, se você fica com conversas profanas, inúteis, se o que você fala nada, não presta para nada, era melhor ter ficado quieto. Porque, infelizmente, tem pessoas assim que fala, e o que a pessoa fala, muitas das vezes não se aproveita nada de bom. Então, era melhor ter ficado quieto. É o que a palavra está nos orientando. Se não é para edificação, se não é para trazer paz, se não é para trazer arrependimento, se não é para trazer uma coisa boa, então não abre a boca. Então não abre a boca. É melhor ficar com a boca fechada. Vamos continuar? Evita, pois, conversas inúteis, profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais impiedade. Tais palavras elas estarão como câncer. Entre estes encontra o himeneu e o fileto. Então aqui é as pessoas maldizentes que estão dizendo, né? E hoje tem muito crente maldizente. Fica maldizendo a vida dos outros, fica torcendo contra a vida dos outros, fica querendo ver o outro se dar mal. Muitos crentes maldizentes. Muitos crentes se camuflando dizendo que é crente e não é crente, dizendo que é servo e não é servo. Aqui nós podemos usar a palavra, no versículo 17, aqui nós podemos usar a palavra do joio e do trigo. Aquele que não é o servo verdadeiro é o joio. E ele se camufla, ele parece ser bonzinho, ele parece ser cheio de amor, mas muitas das vezes não está guardando a palavra de Deus. Não está sendo testemunha de Cristo. Não está fazendo o que o Espírito Santo ordena.
está no meio de corrupção, está no meio de coisas que o Espírito, que a palavra reprova, que a palavra que não aceita, que Deus não aceita, está dando mau testemunho, está trazendo escândalo. Aqui são os falsos servos de Deus. São os falsos servos de Deus. A Bíblia fala também dos obreiros da iniquidade, que não tem o prazer no bem, que não tem o prazer de fazer para o Senhor, que não tem o prazer de trazer edificação, mas trazem destruição. Obreiros da iniquidade que traz destruição. Em vez de pacificar, aumenta mais ainda a tragédia, vamos dizer assim. Em vez de ser uma pessoa que pacifica, ela traz mais destruição, mais discórdia. Esses são obreiros da iniquidade, são os falsos mestres, são os falsos, são os enganadores. Porque aquele que é verdadeiro, aquele que é servo do Senhor, ele ouve a voz do Espírito de Deus. E ele é pacificador. Ele é pacificador. Então, o obreiro da iniquidade são obreiros que se corrompem no meio do caminho, deixa de fazer o que o Espírito Santo orienta para fazer a sua própria vontade, ou por causa de inveja, ou por causa que quer o que o outro tem, acaba deixando a verdade, acaba deixando o Espírito Santo, se corrompe e deixa o diabo entrar na vida, porque a inveja foi maior, porque não quer ver o outro bem, não quer ver a pessoa crescer, não quer ver a pessoa ser abençoada, e a inveja acaba entrando e acaba querendo atrapalhar a vida dos outros. São obreiros da iniquidade. Será que tem obreiros da iniquidade nos ouvindo? Que veio de edificar está destruindo? Que veio de pacificar está trazendo destruição, está trazendo mentira, está trazendo engano, está enganando e está sendo enganado? Está se corrompendo, colocando o olho no que não é seu, querendo o que não é seu, desejando o mal dos outros? Será que tem obreiros da iniquidade nos ouvindo nesta tarde? Será que tem servos da iniquidade nos ouvindo nesta tarde? Espero que não. Espero que não. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós temos que ser servos que maneja, que vive a palavra do Senhor. Não adianta ser uma coisa dentro da igreja e pro lado de fora ser outra. Não adianta perante o irmão da igreja você ser cheio de amor e por detrás ser o cão chupando manga. Ou ser o próprio Satanás. Não adianta, porque o Espírito de Deus ninguém engana. O Senhor, ele quer sinceridade. Que a pessoa viva com sinceridade na palavra dele. Que a pessoa viva os preceitos dele. Nossos ouvintes, tem muitas pessoas que não estão sendo enganadas. Devemos viver a palavra de Deus. Vamos continuar? Vamos continuar aqui nossa palavra nesta tarde, versículo 17. Glória a Deus. O versículo 17 diz assim, ó: e tais palavras se alastrarão como câncer entre os que encontram o Himeneu e o Fileto. Eles se desviarão da verdade. Olha só. É o que nós acabamos de dizer. A pessoa se corrompe por causa da amizade, porque quer algo mais do que o outro, porque quer um título bonitinho, porque quer a amizade de uma pessoa mais influente e se corrompe, querendo ver o mal dos outros, querendo ver a destruição dos outros, querendo ver o outro cair. Mas olha, a palavra do Senhor, o Espírito de Deus, ele é puro, reto e justo. Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu, e com isso se corromperam da fé. Então, muitos enganadores vão se corromper, vão querer corromper o povo, para dizer que já aconteceu a ressurreição,
para dizer que Jesus já veio na sua segunda vinda, que já foi arrebatada a igreja. Vai haver muitos falsos ainda, meus irmãos. Muitos obreiros da iniquidade, muitos servos da iniquidade, muitos falsos profetas, falsos pastores, vai haver. E é isso que Timóteo está orientando sua igreja. É isso que Timóteo está orientando o povo. Para o povo não ir nessas teorias vazias, mas para guardar a verdade. Para ler as escrituras sagradas, porque tem crente que não lê a Bíblia. Tem crente que não lê a Bíblia. Tem crente que nem na igreja lê a Bíblia. Nem dentro da igreja ela lê a Bíblia. Ela só fica ouvindo o que os outros estão falando. Mas ela não pega para ver o que está escrito. Ela não pega para estudar. E se você estiver sendo enganado? E se você estiver sendo enganado, você não vai saber. Porque você não está lendo, você não está buscando, você não está estudando. Olha, no mundo, nos dias de hoje, tem muitos falsos profetas, muitos enganadores, tem muitas teorias vazias, como Timóteo falou. Vamos continuar? Versículo 19. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, autenticado com este selo. O Senhor conhece os seus. Então Deus... Ele conhece aquele que é dele. Deus, ele conhece a nossa sinceridade. Deus, ele conhece nossa santidade. Deus conhece a nossa fidelidade com ele. Deus conhece a nossa comunhão com ele, que é inabalável. Deus, ele conhece a nossa fé com ele. Deus, ele conhece todas as coisas. Então, Deus não vai ser enganado. Então, quem está sendo enganado? Os que estão usando de engano. Os que estão usando de mentira. Os que estão achando que não vai ter o juízo de Deus. Os que estão achando que Deus não vai requerer, que Deus não vai cobrar. Esses estão sendo enganados. São enganados, estão sendo enganados. E olha, cá entre nós, tem coisas que o próprio Deus permite. Tem coisas que o próprio Deus permite a pessoa ser enganada. Você não lembra da história de Faraó? Que Deus permitiu ele não se arrepender? Que Deus permitiu ele permanecer no erro? Meus irmãos, Deus, ele permite a pessoa permanecer no erro. Se ela não ser verdadeira diante de Deus. Se ela não ser sincera diante de Deus. Se ela não buscar o arrependimento diante de Deus. Vai ser enganado. Vai enganar e vai ser enganado. É claro que engana aqueles que não têm, discernimento nenhum, Mas vamos continuar lá. Contudo, o firme fundamento de Deus é permanecer inabalável, autenticado com este selo. O Senhor conhece os seus. Aparte-se da injustiça. Olha só, o que é injustiça? Tudo aquilo que não é justo. Injustiça é tudo aquilo que Deus condena, para você entender melhor. Todo aquele que professa o nome do Senhor, a parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos, não somente de ouro e prata, mas também de madeira. Olha, então, dentro de uma casa, agora eu vou dar um exemplo para você da igreja. Dentro de uma igreja, existe vaso de ouro, existe vaso de prata, mas também existe vaso de madeira e também existe vaso de barro. É só um exemplo para você entender a palavra. Vamos continuar. Numa grande casa há vaso que não é somente de ouro ou prata, mas também de madeira e barro, alguns mais nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Então existem vasos na casa do Senhor que é para ser vasos de honra, que são vasos valiosos para o Senhor. Mas existem também vasos na casa do Senhor que são para desonra. Então, dentro de uma igreja, existe vaso de honra e também existe vasos também para desonra. Existem vasos
que ao ser provado no fogo, vai pegar fogo porque é de madeira. Existem vasos que vai quebrar, porque é de barro, vai quebrar e vai precisar fazer de novo. Existe vaso de ouro, que ele vai no fogo, e quanto mais vai no fogo, ele tem valor. Então esse vaso de ouro, ele vai passar por tudo, por fogo, por vento, por água, mas ele vai ser um vaso de valor na presença do Senhor, porque é um vaso valoroso para o Senhor. É um vaso que guarda a palavra, que guarda os preceitos de Deus, que não se corrompe, que não está preocupado em aparecer para ninguém, que não está preocupado em puxar saco de ninguém, mas que está preocupado em fazer a boa vontade do Senhor. Então existe vasos de honra e vasos de desonra na casa do Senhor. Mas vamos continuar aqui, ó. Versículo 21. Se alguém se purificar destes pecados, será como um vaso de honra. Olha então aqui, ó. Para você ser um vaso de honra, você precisa se purificar do pecado. Algo que muitos escondem hoje. Algo que muitos estão, deixando à vontade. Pode pecar, pode fazer o que quiser. Não são vasos de honra, não. Vasos de honra na casa do Senhor é aqueles que se purificam do pecado. É os que purificam do pecado. Se alguém se purificar desses pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor. E preparado para todo bom serviço. Então, a pessoa que se purifica do pecado, a pessoa que guarda a palavra da verdade, ela está purificada para fazer o serviço do Senhor. Olha bem para a live aqui, ó, os nossos ouvintes. O negócio não é com homem. O negócio não é com título. O negócio não é com a posição. Não. O negócio é com Deus. Se não for aprovado por Deus, não vai ser aprovado por ninguém. Se Deus reprovar, meu irmão, pode ser o mais conhecido da face da terra, pode ter o título que quiser, mas se Deus reprovar, está reprovado. Que o negócio é com Deus, não é com o homem. Quem te levantou, quem te chamou foi Deus. O quem te prometeu foi Deus. Quem falou que vai fazer na sua vida foi Deus, não é o homem. Não é o homem. Então o negócio não é com o homem, então não precisa de puxação de saco. Não precisa ficar lambendo ninguém. Que às vezes fica até meio chato, né? Tanta puxação de saco, tanta lambeção, para que isso? Servo de Deus não precisa disso. Servo de Deus tem que viver a verdade. Porque quem dá o crescimento é o Senhor. Quem faz todas as coisas é o Senhor. Quem faz todas as coisas é o Senhor. Então, o servo de Deus, ele tem que viver a verdade, ter compromisso com a palavra, ter compromisso com Deus. O teu compromisso não é com a sua igreja, não é com Deus. O seu compromisso não é com o seu pastor, não é com Deus. O que você faz para o Senhor não é para o seu pastor, é para Deus. É tudo para Deus. Quem te levantou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Homem nenhum tem o poder de fazer nada na sua vida. Homem nenhum tem o poder de dar crescimento espiritual para ninguém. Quem dá crescimento é Deus. Quem abençoa é Deus. Se Deus não fizer, ninguém faz, meu irmão. Se Deus não fizer, minha irmã, ninguém faz. Ninguém faz. Se Deus não operar, ninguém opera. Quando o homem faz, quando é o homem que está fazendo dele mesmo, pode saber que vai dar tudo errado. Pode ter certeza, quando o homem está fazendo por ele mesmo, sem a direção de Deus, sem Deus aprovar, pode saber que vai dar tudo errado. Pode saber que vai ser uma calamidade. Pode saber que vai trazer destruição, vai trazer divisão, vai trazer embaraço. Quando o homem quer fazer do jeito dele, sem a direção de Deus, dá tudo errado.
Mas quando é Deus que faz, quando é Deus que dá a direção, quando Deus que levanta, quando é Deus que faz todas as coisas, pode saber que vai dar tudo certo. Geralmente o que dão errado são aqueles que desobedecem a Deus. Geralmente são aqueles que não aceitam a direção do Espírito Santo, que quer crescer o nariz. Você sabia que o servo da iniquidade, ele quer crescer o nariz, ele quer mandar até em Deus? Até na vontade de Deus ele quer mandar. O servo da iniquidade, ele quer mandar até em Deus o jeito que Deus tem que fazer. Do jeito que o Espírito Santo tem que fazer. Do jeito que o Espírito Santo tem que usar o irmão, tem que usar a irmã. O servo da iniquidade, ele quer mandar em Deus. O Senhor faz isso, o Senhor faz aquilo, não é desse jeito, é dessa forma. Não é mais o Senhor que manda no servo, é o servo querendo mandar no Senhor, querendo crescer o nariz. Espera a espada para ver. Espera a espada descer para ver. Espera o chicote descer estalando no chão para você ver. Nós somos servos. Nós fazemos o que Deus nos orienta. O que Deus nos ordena. Ai do homem quando ele quiser fazer do jeito dele. Sem a direção de Deus. Você lembra de Davi quando ele ia na guerra? Ele ia orar primeiro. Senhor, é da sua permissão? Eu posso ir para a guerra? Aí o Senhor falava para Davi, Davi, vai para a guerra porque você vai ganhar. Ai de Davi se ele fosse sem Deus falar. Ele ia perecer. Ia perecer e Israel ia ser destruído. Ia ser destruído. Algumas vezes Davi queria ir pro jeitinho dele lá, Deus falava assim, se você for, você vai sofrer um pouquinho. E que pouquinho, hein? Vamos continuar aqui, ó. Foge igualmente das paixões malignas da juventude. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz e a comunhão com os que invocam o Senhor de todo o coração puro. E rejeita as questões insensatas, improdutivas. Aqui, ó. Tem servos de Deus que gosta de injustiça. Vê ele ficar do servo de Deus analisar o lado justo, ele gosta de agir com injustiça. E a palavra do Senhor fala que da maneira que você medir, você será medido. Não é assim que diz a Bíblia? A palavra do Senhor fala que nós temos que nos procurar ser justo. Nós temos que procurar, nós temos que se esforçar para ser justo. Porque quando há insensatez, quando há injustiça, aí pode esperar que o Espírito Santo não vai ficar quieto, não. Foge igualmente das paixões malignas da juventude, segue a justiça, a fé, o amor, a paz e a comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. Então o coração tem que estar puro para invocar o Senhor. Rejeita as questões insensatas, improdutivas, sabendo que gera apenas discussão. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar. Olha só, você tem que ser capacitado para ensinar. Você tem que ser capacitado para ensinar. Você tem que aprender. Eu já vi muitas pessoas que acham que sabem de tudo e não sabem de nada. Já vi muitas pessoas ensinando errado, porque não foram capacitadas. Então, se você tem um dom, meu irmão, de pregar, vai se capacitar para pregar, para você poder ensinar a pessoa a fazer a coisa certa, não ficar enchendo linguiça. Não ficar com conversinha fiada, ficar contando a história da vida dos outros, ficar falando mal da vida dos outros. Servos de Deus tem que ter compromisso com a palavra, não para ficar enchendo linguiça.
E é tanta baboseira, é tanta ladainha que quem está ouvindo não aguenta. De tanta ladainha que sai. De tanta baboseira que sai. Tem gente que fala assim, nem volto mais aqui. Então o servo de Deus tem que se capacitar para fazer a vontade do Senhor. Se você tem um dom, vai aperfeiçoar o dom que você tem. Dom da palavra, vai estudar a palavra. Dom do louvor, vai ensaiar. Vai ensaiar. Para de ser preguiçoso. Dons do Espírito de Deus, qualquer dom, vai se aperfeiçoar no seu dom. Porque, meus irmãos, principalmente o dom da palavra, eu acho que é o mais que a gente vê assim em alguns lugares que precisa das pessoas se capacitar mais, porque é só enche linguiça, é só conversa fiada, é só coisa que não está na Bíblia, é só coisas antibíblicas em alguns lugares. É só enchendo linguiça, falando mal da vida dos outros, criticando os outros, apontando os outros, contando da vida alheia. Ninguém quer saber da vida de ninguém. Então você que é um servo de Deus, o seu compromisso é com a palavra. Pregue a palavra, viva a palavra e deixa a vida dos outros. Deixa a vida dos outros, porque é cada um cuidando da sua vida. Seu compromisso é com Deus. Não é com a vida alheia. Então tem que ser capacitado. Tem que ser capacitado. Se você não é capacitado, se capacita. Todo dia nós aprendemos. Todo dia nós temos que estudar. Todo dia nós temos que se capacitar. Ah, mas é o Espírito Santo que capacita. Não vai buscar não para você ver se ele vai capacitar. Fica aí dormindo aí na sua casa. Aí, fica aí olhando para o teto. E você vai ver se o Espírito Santo vai te capacitar. Tem que fazer a tua parte com Deus. Se Ele já te deu o dom, se Ele já te chamou para algo, vai se capacitar. Vai fazer a tua parte com Deus, porque Ele está fazendo a dele. Deve agir com mansidão e que deve saber corrigir com mansidão os que lhe opõem nas expectativas de que Deus lhe conceda arrependimento, conduzindo ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retorne ao bom senso e se livre das armadilhas do diabo, os que os capturou, a fim de agirem conforme a sua vontade. Vamos continuar aqui mais um pouquinho só. 2 Timóteo, capítulo 3 agora, no versículo 14, ó. 2 Timóteo 3, versículo 14. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste. O que é esse ensino que recebeste? Na verdade. Sem pecar. Sem cobiçar o que não é, sem cobiçar o que é dos outros, sem roubar, sem matar, sem destruir, sem contender, sem ser um enganador, sem usar de falsidade com os outros, sem querer ver os outros se dar mal. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste, sobre o que tem plena convicção, sabendo que perfeitamente de quem o tem aprendido, porque desde a infância sabes das sagradas letras. Então aqui Timóteo está falando para alguém que já sabia desde criança a lei de Deus. Porque nas famílias judaicas, né, as crianças aprendem de cedo a Torá. As crianças aprendem, assim que a criança nasce, ela já começa a aprender a lei de Deus. Os seus pais, os judeus, as famílias judias, elas já começam a ensinar as leis de Deus. É igual você que é um evangélico. Você que a sua família é evangélica, você já aprendeu de berço. Por quê? Alguém te ensinou. Então Timóteo estava falando aqui para pessoas que já conhecia, para permanecer na palavra. Porque desde a infância sabeis as sagradas letras que têm o poder de fazer o sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a escritura, olha só, toda a escritura, toda a palavra é inspirada por Deus.
Aí para você que não está gostando da palavra. Aqui a Bíblia está dizendo que toda a escritura, que toda a palavra é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal. Então só, a palavra do Senhor é para repreender o mal. Então, por mais que você é exortado e não gosta, é para repreender o mal. Então, se eu fosse você, começava a aceitar a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor repreende o mal, repreende o pecado, repreende a iniquidade, repreende as obras do diabo. A palavra do Senhor repreende Satanás, porque o poder da palavra, há poder na palavra do Senhor, há poder na palavra de Jesus. Ó, versículo 17. Olha só, vamos ler versículo 16 de novo. Ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Ó, então aí, ó, para você, ó. A Bíblia não é para te agradar. A palavra não é para te agradar. O pregador não é para te agradar. A palavra do Senhor é para você aprender a viver. É para você aprender a viver como cidadão do reino de Deus. A palavra do Senhor é para você aprender a viver como reino de Deus. Como cidadão do reino de Deus. A palavra do Senhor é para você aprender a ser melhorzinho. Né? Olha, tem gente que precisa evoluir bastante, viu? Tem gente que precisa evoluir bastante, pegar bastante mesmo com a palavra. A palavra de Deus é para você viver melhor. E ter boas ações. Vamos continuar assim, ó. Versículo 17. A fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Olha aí você que não gosta de ajudar os outros. Olha aí você que não gosta de fazer boas ações. Olha aí você que não lembra de ajudar o próximo, aquele que necessita. Você está lendo a Bíblia errado. Você está lendo a Bíblia errado, você que não ajuda os outros, você que não tem prazer de ajudar o necessitado, você está lendo a Bíblia errada. Você que quer o mal dos outros, você está lendo a Bíblia errada. Você está perdendo tempo dentro da igreja. Você está vestindo saia à toa, você está vestindo paletó à toa. Você está perdendo tempo dentro da igreja. Você está atrapalhando os outros. Ora, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar as boas obras. Então você tem que realizar boas obras. Versículo 2. Pregar a palavra. Olha só, para pregar a palavra, não para ficar contando da vida dos outros. Compromisso com a palavra, Timóteo está dizendo. Não é para ficar contando da vida dos outros. Não é para ficar falando da vida dos outros. Não é para ficar murmurando da vida dos outros. É para pregar a palavra. Prega a palavra, insiste em todo tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraje com toda a paciência e sã doutrina. Olha só, Timóteo está falando ó, que é para aconselhar. A palavra do Senhor, ela aconselha, ela repreende, encoraje e dá paciência. A palavra do Senhor, ela repreende, aconselha e dá paciência. E dá paciência. Agora tem servo de Deus que não tem pingo de sabedoria. Em vez de pegar a palavra do Senhor para orientar, em vez de pegar a palavra do Senhor e ter amor pelas pessoas e ensinar elas o caminho certo, quer tacar o jugo na pessoa, quer matar a vida da pessoa, quer ver a outra destruída, quer ver a outra estacionada, quer ver a outra parada, quer ver a outra sem fazer nada. Vai caçar o que fazer. Foi você que morreu por ela? Você que derramou sangue lá na cruz por ela? Você sabe que esse sangue vai ser cobrado de você?
Então o servo do Senhor ele tem que ter paciência, ser prudente, aconselhar, repreender através da palavra. Através da palavra. E quem não aceita, meu irmão, a palavra do Senhor, paciência. Quem não aceita a repreensão do Senhor, paciência. Nem todo mundo é obrigado a aceitar. Você não é obrigado a aceitar a palavra do Senhor. Você aceita se você quiser. A comunhão é sua. Quem vai prestar conta com Deus é você. A palavra está sendo pregada. Se você não aceita, é você e Deus. Agora, não por isso, né? Que você vai ter que obedecer. Ah, você vai ter que fazer. Ah, você vai ter que fazer isso. Querer, né? Querer fazer algo que nem Jesus fez. Querer colocar fardos que nem Jesus colocou. Se você, olha, eu tenho algo bem simples para dizer para você, olha, é bem para live. Se você não obedecer a palavra de Deus, você não vai entrar no reino dele. É muito fácil. Não é fácil? Muito fácil. Se você não dá a ouvir a palavra de Deus, você não vai crescer, você não vai prosperar. Não é muito fácil? Agora é a escolha da pessoa. Ninguém pode obrigar ninguém a fazer nada. A palavra do Senhor diz assim que não é pela força e nem pela violência. Então, se você não obedece, meu irmão, quem vai sofrer vai ser você. Se você não pede a direção de Deus, quem vai quebrar a cara vai ser você. Se você não busca Deus, quem vai ficar aí nas mesmices é você. É você. A consequência vai chegar para a sua vida. É para a sua vida que vai chegar a consequência. A palavra está sendo pregada. Se aceita, amém. Glória a Deus. Está edificando. Está recebendo a palavra. Está recebendo Jesus. Está indo a caminho da salvação. Agora, se não aceita. Se não aceita. Olha só o versículo 3. Porque chegará o tempo em que não suportarão sempre o santo ensino. Olha, nós já estamos vivendo esse tempo. Timóteo está falando assim que ia chegar um tempo que as pessoas não iam aguentar o ensinamento. Por isso que tem muitos enganadores por aí. Contando teorias enganadoras. Contando teorias falsas. Por quê? Porque as pessoas já não querem mais repreensão. As pessoas já não querem mais o ensinamento da palavra. As pessoas querem viver no pecado, continuar no pecado e querendo que Deus abençoe. Deus não vai abençoar. Tem pessoas sendo enganadas. E gostam de ser enganados. A pessoa está sendo enganada e gosta de ser enganada. Porque a pessoa não aceita a repreensão. A pessoa não aceita a palavra do ensinamento. A pessoa vai no culto que desce fogo, mas ela não vai no ensinamento de Deus. Ela não estuda a Bíblia. Adiantou alguma coisa? Se não se converteu, se não mudou os comportamentos, se não é um servo prudente, se não é um servo equilibrado na presença de Deus, se não tem equilíbrio na sua vida, adiantou alguma coisa? Só está perdendo tempo dentro da igreja. Só está perdendo tempo. Vamos continuar aqui, ó. E nós estamos vivendo esse tempo em que as pessoas não suportam mais a palavra de Deus. Até mesmo, meu irmão, crentes que não suportam a palavra de Deus. Está me atacando. Está falando de mim. Está falando de mim, está me atacando. Está me machucando, eu vou morrer. Tem pessoas dessa forma, que já não suportam mais a palavra de Deus, que é muito dodói. Vai sair da igreja, vai ficar magoado, vai ficar sentido, vai ficar triste, que depressão. Porque não suporta mais a palavra de Deus. E por que vai na igreja? Se não suporta a palavra de Deus, e por que vai para a igreja? Se não quer ouvir a repreensão, por que vai para a igreja? Se você quer andar, meu irmão, como o diabo quer, por que você está dentro da igreja? Está perdendo tempo dentro da igreja, está sendo enganado e está enganando os outros.
E o pior enganado é você. O que está sendo mais enganado é você. Vamos continuar. Vamos continuar aqui, ó. Porque chegará o tempo que não suportarão santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos. Ah, eu já vi isso aqui. A pessoa chega até quebrar o pescoço. Que a pessoa não gosta de ouvir a palavra, chega até quebrar o pescoço, virar as costas assim com a palavra, põe a mão no ouvido, coça, não quer ouvir. Quando não sai correndo da palavra. Tem gente que quando começa a ouvir repreensão, parece que entra o espírito da formiga, que sai correndo. Não para quieta no lugar. Tem coisa errada aí. Vamos continuar. Suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão o mestre para si mesmo. Olha só, no dia de hoje está assim. As pessoas não gostam de repreensão, elas querem levantar o ídolo delas. Tá igual o povo lá quando saiu da terra do Egito. Eles não aceitaram Moisés, não aceitaram a lei. Moisés estava demorando. Moisés estava demorando para voltar do monte. Vamos levantar um ídolo, vamos levantar um pastor. Vamos levantar o bezerro de ouro. Tá cheio de gente querendo levantar ídolo que Deus não levantou. Tá cheio de pessoa querendo levantar ídolo que Deus não levantou. Ei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Querendo um mestre para si. Olha, isso aqui me agrada, isso aqui faz a minha vontade, isso aqui não prega dessa maneira. Olha, isso aqui não repreende, isso aqui é o amor de pessoa. É o amor de pessoa e o diabo está bem atrás. Vamos vigiar, meus irmãos. Vamos vigiar porque a Bíblia está dizendo que reunirão mestres para si, por não aceitar a repreensão, por não aceitar o conselho, por não aceitar a palavra de Deus. Vai levantar mestres para agradar eles mesmo. Olha que eu já vi isso acontecer também. E olha que a coisa não é boa, viu? E olha que a coisa destrói tudo, viu? Vamos continuar aqui, ó. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade. Será que nós estamos vivendo esse tempo das pessoas não querer mais ouvir a palavra da verdade? Voltando para os mitos, para as mentiras. Mito é mentira, né? Tu, no entanto, ser equilibrado. Olha só. Você que é servo de Deus. Ser equilibrado, ter equilíbrio. Em tudo. Em tudo deve ser equilibrado. Não perturbado. Não atribulado da vida. Mas equilibrado. Suporta os sofrimentos e fazer a obra de um evangelista. Ó, suportar, você tem que suportar a luta, o sofrimento, a dor. Se vão te rejeitar, se não vão gostar de você, você tem que suportar. Se vão falar mal de você, porque infelizmente, né, meu irmão, o que tem de linguarudo não é incontável. Mas você tem que suportar. Tem que suportar. Porque tem aqueles que estão ao lado pro diabo, vai fazer o quê? Nem todo mundo serve a Deus. Nem todo mundo teme a Deus, então você tem que suportar. Suportar os enviados de Lucão, né? Que os diabos sempre enviam um. Quando ele não vem, ele manda o rabo dele, mas ele sempre envia um. Então, mas a Bíblia diz que nós temos que suportar. Né? Nós temos que suportar. Ser equilibrado, suportar o sofrimento, fazer a obra de um evangelista. Quer dizer, nós não podemos parar de fazer a vontade do Senhor porque os outros não gostam. Problema de quem não gosta. Você não pode parar de fazer a vontade do Senhor porque tem um irmão ou tem uma irmã que não gosta. Problema dele. Problema dela. Seu compromisso é com Deus. Você não pode parar de fazer para o Senhor porque tem alguém que não te aceita. Problema de quem não te aceita. Quem te chamou foi o Senhor. Seu compromisso é com o Senhor. Problema de quem não te aceita. Quem te chamou foi o Senhor. O teu compromisso, quem vai fazer, o teu compromisso é com o Senhor. Quem faz a obra na sua vida é o Senhor.
Então receba aí esse ensinamento, essa palavra, né? Que o Espírito Santo mudou de última hora. Para você ver, hoje eu nem trouxe a palestra aqui, porque o Espírito Santo mudou de última hora. O Espírito Santo mandava trazer esta palavra. Acredito, né? Que é para a nossa edificação, glória a Deus. Então receba a tua palavra, essa palavra nesta tarde. Você que está nos ouvindo. E que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando, amém? Deus abençoe você que nos acompanhou, você que esteve aí com nós nesse ensinamento. Espero que você, né, receba esta palavra. Glória a Deus. Como diz, né, você não é obrigado. Você não é obrigado. Mas você que recebe, receba aí a tua vitória, amém? Receba aí a palavra que edifica, que salva, que purifica, que faz o que o homem não pode fazer, que faz o impossível da vida do homem, né? Deus abençoe a todos.